Queria iniciar o trabalho dessa noite, lendo um trecho que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, onde está colocado assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras que se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que saia da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Então lhe disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. É um texto em que a gente pode dizer que existem alguns pontos em que a gente acha meio estranho. Porque como que um espírito atrasado, o diabo, um tentador, ele poderia se aproximar de Jesus, sendo Jesus um espírito tão puro. A gente vê no transcorrer de todos os trabalhos de Jesus, quando Jesus se achegava próximo de espíritos atrasados que estavam envolvendo pessoas, os espíritos o reconheciam na hora e já procuravam se afastar, procuravam pedir para sair, né? Ou para ser deixado em paz. Então a gente fica perguntando, como que pode? E a gente tem, dentro desse texto, um ensinamento, e nós vamos buscar esse ensinamento. Não vamos ficar nos pegando a esse tipo de colocações, se Jesus foi ou não tentado. Vamos procurar tirar desse ensinamento aquilo que a lição que Jesus quis transferir para nós, para que a gente pudesse passar pela experiência. Quando a gente vê aqui o início desse texto, diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E o deserto, ele é um trabalho que existe dentro da Bíblia, de uma forma geral, um tanto quanto intenso. Ele tem um significado muito grande dentro do contexto bíblico, porque toda mudança, toda transformação, ele passa necessariamente por uma situação de deserto. É só a gente se reportar quando o povo saiu do Egito e entrou na terra dita terra prometida. Eles adentraram essa terra e eles ficaram vagando pelo deserto durante 40 anos. É assim que os textos colocam. Aqui diz que Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites.
O 40, o 400, né, ele tem um significado de tempo, e não de tempo exato, de 40 anos exato, de significar 40 anos, 40 dias, 400 anos, como ficou o povo no Egito, mas ele tem uma conotação de tempo, um tempo pequeno, um tempo médio, um tempo maior. Isso é a conotação do texto do 40. Então a gente vê que o povo adentrou nesse deserto. E ali naquele deserto, ele passou por uma série de situações, às quais ele ficou exposto, e a gente olha para outros textos também, para outras colocações, a gente vai vendo. A gente vê os profetas indo para o deserto, a gente vê Jesus indo para o deserto, a gente vê Paulo indo para o deserto. Então todos fazem uma relação de deserto, para depois começar a sua jornada. E nós também vivemos os nossos desertos. Cada um de nós vive um deserto, vive um enfrentamento. Para o povo judeu, o deserto para eles não significava só aquela parte da terra árida, porque o deserto ele dá essa ideia para nós, não dá? Quando você pensa em deserto, você pensa em areia, um sol escaldante, árvore nenhuma, muito raramente a gente consegue ver algumas árvores mirradinhas, ou quando os oásis que tem no meio do deserto. Mas em grande parte, os nossos olhares, e quando também nós buscamos referência para o deserto, é a aridez. E é justamente isso que o contexto bíblico vem trazer para a gente, a aridez. E nessa aridez, quando você olha para fora, você vai olhando no teu entorno, você vai só olhando, vai enxergando o quê? O sol, a areia, né? E mais nada. Então, quando a gente se encontra num deserto, a gente pode contar com quem? Comigo e com Deus. Depende de mim. E depende de quem? Naquele que eu acredito, em Deus. Então, quando nós somos levados para um deserto, é justamente para a gente voltarmos, para nós podermos voltarmos para dentro de nós, para que as coisas que estão no entorno de nós, que nos chamam a atenção todo dia, porque é isso que nós fazemos todos os dias, nós prestamos a atenção nas coisas exteriores que nos estão à volta. E isso toma o nosso tempo, e isso toma vamos dizer, os nossos objetivos ficam nesse entorno. Então, quando a gente adentra um campo de deserto, como é colocado para nós aqui, no sentido da Bíblia, essa aridez é para que a gente a gente busque dentro de nós valores diferentes, um sentido para um encontro com Deus, de fato. E eu sempre me perguntei, esse relacionamento, por que essas colocações de deserto? Por que que o povo, Moisés, quando a gente conhece um pouco da história, Moisés ele conhecia todo esse trecho de terra que ele ia adentrar e levar o povo. Ele sabia por onde ele teria de ir. E por que que é colocado deserto? Por que vagar pelo deserto? Porque a necessidade tão grande do deserto. E essa pergunta, a gente encontra na própria Bíblia, a resposta dela. Coloquei na lousa aqui para poder fixar bem para nós, olha aqui. Isso aqui é Moisés falando ao povo. Deuteronômios é o último livro, né, de Moisés, atribuído a Moisés, e o próximo livro já é Josué. Moisés ele não entra na terra prometida, como todo mundo sabe. Quem entra é Josué. Então ele está ali discursando para o povo, colocando uma série de ensinamentos, de leis, de instruções, e ele coloca assim para o povo:
recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos, né, por esse tempo. Então ele fala ali, olha, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava em teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem o teu pai o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. A mesma passagem da primeira resposta que Jesus disse ao tentador. Quando ele manda transformar pedra em pão, Jesus responde com esse trecho que está em Deuteronômios. Depois ele vai discorrendo. Ele fala, sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então, qual é o objetivo da nossa entrada no deserto? Humilhar. Mas será que, quando a gente olha ali essa questão do humilhar, mas será que Deus vai humilhar a gente? Qual o objetivo da... Por que alguém se sente humilhado? Por quê? Foi abatido em seu orgulho. Foi abatido em seu orgulho. O povo judeu era considerado um povo de dura cervix. Era um povo duro de se dobrar. Era um povo indisciplinado. É só ler o Antigo Testamento que a gente vai ver como que o povo era difícil de se lidar. Então, havia uma necessidade de um aprendizado. Era um povo que não estava acostumado com um tipo de disciplina. Ele precisaria passar por um determinado período dentro de um campo de instrução para que ele pudesse ter disciplina. Muito se fala do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, para esse povo que estava lá no Egito. Mas o que esse pessoal conhecia desse Deus? Se a gente for buscar dentro das instruções, eles conheciam muito pouco. E 400 anos, ou um tempo longo, muitas gerações ali se passaram, como é colocado, que até a sucessão do faraó se esqueceu de José e de que José tinha feito. Então você vê que é um tempo longo. Um povo fora das suas raízes, um povo dentro de um outro campo de instrução, porque o Egito era um outro campo de instrução. Então esse pessoal tinha adquirido novos hábitos, novas instruções, novos conhecimentos. Então eles tinham que aprender novas coisas. Então era necessário que se passasse por isso, para que eles aprendessem, na obediência, a perder um pouco daquele seu orgulho. Então, a questão do humilhar, né? Para te provar, nós estamos até hoje sendo provados. Porque até hoje nós vivemos ainda num mundo de provas e expiações. Prova é uma coisa que cada um que encarna, queira você não queira, você vai sofrer a prova. Porque a prova está onde? A prova está no teu dia a dia, na maneira de você se portar, naquilo que você decide fazer ou não, nas atitudes que você toma ou não. Isso está à prova. Todo dia, todo santo dia, nós estamos expostos às mais diversas provas. E nós, a cada dia, nós temos que dar testemunho daquilo que nós estamos aprendendo. Então, hoje, por exemplo, a gente cai numa determinada experiência que já não era para a gente cair. São provas. Amanhã ela virá novamente. E nós vamos ter a oportunidade para poder passar de uma maneira diferente. Desde que a gente saiba aproveitar aquele momento, aquela instrução.
e observar que dentro de nós existem falhas, existem defeitos para serem corrigidos. Mas para isso você precisa descer da onde? Do teu orgulho, da vaidade que nós temos. Então nós precisamos nos humilhar, tanto que a humildade é uma das primeiras portas para que a gente comece a adentrar no campo do entendimento da palavra de Deus. Porque se não houver humildade, não houver uma situação onde a gente abra a janela, abra a porta, para que a instrução venha até nós e nós começamos a captar essa instrução e entender essa instrução e começá-la a colocar na nossa vida, isso só é possível através de uma coisa chamada humildade. Eu sei que eu tenho que aprender. Eu sei que eu não sei nada ainda. Eu estou disposto a me colocar numa posição de aprendizado. Tudo que eu aprendi até agora são valores que precisam ser passados por um crivo de razão, ser passado, por um sentimento de verdade. E é isso justamente que a experiência no deserto vai fazendo com as pessoas, porque ele fala para nós assim, para saber o que estava em teu coração. Como que eu sei aquilo que está no meu coração? O coração, ele fala do sentimento, enquanto a mente nossa fala da razão. Não é isso? Então, o sentimento, qual o sentimento que eu tenho dentro de mim? Como que eu estou reagindo dentro da vida? Porque eu reajo na vida, perante as experiências que eu tenho, através do quê? Através daquilo que eu tenho dentro de mim. Se eu tenho valores dentro do meu coração, eu vou reagir com eles. Se eu não tiver valores, eu vou reagir com aquilo que eu tenho. Então, eu preciso conhecer o que tem dentro do meu coração. E se eu não olhar para dentro de mim, e ficar olhando só para a parte exterior, eu vou sempre olhar para mim, achar que eu sou certo, e que tem sempre o outro que está errado. Nós somos os reis de nos posicionarmos assim. A gente tem defeitos, tem imperfeições, mas é muito mais fácil olhar e ver o outro, taxar a imperfeição do outro, criticar a atitude do outro, a maneira do outro proceder, do que eu ficar olhando para mim. Então, quando eu estou vivendo de uma forma sem estar nesse deserto, eu estou olhando para a parte exterior. Estou confrontando as coisas e não estou percebendo os valores verdadeiros que eu tenho dentro do meu coração. Então, às vezes, eu preciso passar por determinadas situações de deserto na minha vida. Então, às vezes, os meus interesses pelo mundo estão muito grandes, então eu tenho algumas perdas. Perdas de valores financeiros na vida, atrapalha alguma coisa. Perdas de pessoas queridas que estão ao nosso lado. Perdas de pessoas que desencarnam. Perdas, frustrações, decepções. E essas ações da própria vida, esses mecanismos que a própria vida tem, ela nos leva para um determinado deserto. Um deserto espiritual. Aonde eu posso estar rodeado de pessoas, mas tem situações e tem experiências que eu tenho que viver. Eu tenho que viver. Somente eu. Não tem como, porque para mim poder sair de dentro de um quadro de depressão, pode ter um monte de gente orando por mim, torcendo por mim, Pode ter um monte de remédio à minha disposição, mas depende essencialmente de mim. Tomar uma atitude e querer mudar a trajetória da minha vida. Descobrir que tem jeito e que eu posso sair. Assim é no campo do vício, das drogas, de qualquer tipo de viciação, de qualquer tipo de problema de enfrentamento que a gente tem. Tem momentos que, por mais que nós estamos amparados pelas pessoas, por amigos espirituais, mas é o nosso momento, é o nosso confronto, é o nosso enfrentamento. Então é o nosso deserto, é o nosso momento da gente agir e enfrentar, para a gente saber
realmente se aquilo que a gente tem dentro de nós e de tudo aquilo que nós temos aprendido na vida, se nós estamos guardando a fé. É o que ele fala para nós ali, ó. Se guardarias ou não os mandamentos que foi passado, as instruções que foi passado, se a gente está ou não, né, procurando estar em consonância com aquilo que as revelações do alto têm feito para a nossa vida. Então, a gente olha para todo esse sistema, então a gente fala, né, mas é necessário a gente passar por isso? Às vezes é necessário. Às vezes esses desertos que a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia, eles vêm nos trazer o crescimento espiritual de que nós precisamos. Nós vamos crescer em grande parte nas adversidades, porque nas adversidades é que nós estamos criando possibilidades de raciocínio para podermos suplantar aquilo que está na nossa frente. Você vê um rio, quando ele encontra uma pedra no caminho, ou uma barreira no caminho, ou se ele encontra uma barragem no caminho, construído pelas mãos dos homens, o que ele faz? Ele contorna a pedra, vai encontrando um caminho para que possa contornar o obstáculo e seguir em frente. Ele não fica parado. Se ele encontra uma barragem, ele vai subindo, se avolumando em suas águas, até que ele consiga transpor essa barragem. E nós também. Nós estamos aqui para isso. A experiência dessa aridez que muitas vezes a gente enfrenta, que a gente às vezes não vê uma porta de saída, que a gente às vezes não vê, né, uma luz, é o enfrentamento nosso. É o enfrentamento. E quando a gente está passando pelos enfrentamentos da vida, a gente gostaria muito que as coisas tivessem soluções as mais breves possíveis. Não é fato? Aí entra a tentação de Jesus, que é colocada ali para nós. É colocado para ali no texto, né, que Jesus, depois dele jejuar, como está colocado, ele começou a ter fome. Então, o tentador diz, olha, você não é o Filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. E se farte. Uma solução rápida. Né? Não é assim com nós na vida? Quando nós enfrentamos qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de problema, a gente quer uma solução, de preferência, igual, né, um remédio para dor de cabeça que você toma, daí meia horinha já acabou a dor de cabeça. Nós queremos uma solução dessa maneira. E qual que é o tempo na vida para o aprendizado? Às vezes o período de aprendizado é um pouco mais longo. O período de dor, ele é um pouco mais longo. Às vezes as coisas estão no tempo de Deus para que eu possa aprender. E eu estou querendo viver segundo o meu tempo. E segundo o meu tempo não dá certo. Segundo o meu tempo, eu começo a querer a contornar as coisas de uma maneira ilícita. Eu começo a querer a ter privilégios que eu não tenho. Eu começo a querer transformar os meus problemas em coisas que não são soluções, são mais problemas. Porque essa colocação do maná que está aqui na lousa é o transformar, é o querer, né, ser alimentado. E vocês já conhecem a história do maná, porque eu já falei para vocês muitas vezes. Vou repetir aqui, porque tem algumas pessoas novas, mas o maná caía do céu, lá nos textos, quando o povo ficou sem mantimento no deserto, não tinha o que comer, então eles pediram para Moisés, eles pediram não, eles diziam para Moisés sempre assim, você nos tirou lá da terra do Egito, para fazer com que a gente morresse aqui no deserto, de fome. Lá nós tínhamos pão para comer, nós tínhamos água para beber, nós tínhamos onde dormir, nós estamos aqui, passando privações. Então, é como se fizesse uma imposição, eles queriam,
que Moisés desse uma resposta. E Moisés orava a Deus, e Deus fez com que caísse esse maná do céu, para alimentar esse pessoal. Era como uma farinha que caía, e o pessoal recolhia essa farinha, e comia essa farinha. Mas esse maná, ele tinha uma peculiaridade. Você não podia juntar esse maná e guardar para o outro dia, porque ele apodreceria, criaria brichos. Você tinha que ajuntar, comer e se fartar somente pelo dia, e confiar que Deus, no outro dia, ia fazer que o maná caísse novamente, e que você pudesse pegar novamente e se fartar novamente com o maná. Deus estava ensinando aquele povo a ter confiança, a ter fé, saber que Ele era um Deus que provia aquilo que Ele tinha predito para eles. Ele não ia deixar a gente morrer de fome. E Jesus fala para nós isso no Sermão do Monte. Depois, Ele vai dizendo para nós lá no Sermão do Monte: olha, Deus sabe que você precisa do que comer, do que beber, do que vestir. Por que você anda tão ansioso pelas solicitudes da vida? Busque primeiramente o reino de Deus e tudo vai ser acrescentado. E a gente vive olhando para a vida, olhando para as coisas exteriores da vida, e a gente vive ansioso, preocupado com o pão, com o vestir, com o morar, com o ter, e se esquece de olhar para o interior nosso, que é esse interior nosso, que agrega valores verdadeiros, que nós vamos levar para o mundo espiritual. Nós corremos feito louco e fazemos de tudo para transformar pedra em pão. Fazemos de tudo. Mas Jesus diz para nós: olha, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, toda instrução. Porque diante da situação de dificuldade, dos enfrentamentos que nós estamos tendo, se nós tivermos uma confiança, uma certeza inabalável de que aquilo é um momento especial na nossa vida, aquilo é um momento em que eu estou passando por um momento onde eu vou engrandecer o meu espírito, eu vou mudar a minha trajetória de vida, aquela situação está me ensinando valores novos, a minha perspectiva de vida é outra. Agora, se eu achar que Deus se esqueceu de mim, que eu vou morrer daquilo ali, que não vejo luz no fim do túnel, que eu não vejo nada, eu já estou morto. Eu não confio, não acredito. Eu fico imaginando que eu estou só, estou abandonado, e eu não consigo enxergar que ao meu lado tem uma grande quantidade de espíritos amigos. Do meu lado existem mãos estendidas procurando me ajudar. Mas quando a gente está querendo alguma coisa, muitas vezes essas mãos estendidas querem nos levar por um caminho e a gente quer ir por outro. E o deserto tem exatamente esse significado na nossa vida. É Deus querendo levar a nós por um caminho diferente. Um caminho, muitas vezes, que nós não experimentamos ainda. Um caminho que Ele vai nos mostrar coisas melhores do que nós temos. Quantas vezes a gente lamenta uma perda, alguma coisa, e lá na frente, depois daquilo ali, aparece algo melhor. Não é assim que a gente vê uns ditados que diz para nós, que se a gente não tiver locais para a gente colocar a nossa roupa ali no armário, a gente tem que tirar roupas do armário, desocupar as nossas gavetas para que ocupem, ela seja ali colocado lugares novos, coisas novas naqueles lugares. E a gente fica às vezes pisando em cima daquelas coisas velhas ali, não entende o recado que Deus está querendo dar para a gente. Se Ele está levando a gente por um local novo, por um ensinamento novo, por um caminho novo, como estava fazendo ali,
o texto está dizendo, é porque ele tem novas perspectivas para nós. Era isso que ele tinha para o povo, novas perspectivas. E para que a gente tenha novas perspectivas, às vezes a gente tem que passar por algumas tribulações. A pessoa que quer entrar num concurso, seja qual seja o concurso, ela tem que se empenhar, ela tem que abdicar de diversas coisas, abdicar de final de semana, abdicar de sair, abdicar de um monte de coisa, porque o foco dela tem que ser ali. Não é isso que acontece? Você está trocando determinadas coisas por coisas que você acredita que serão melhores. E quando Deus faz isso na nossa vida, a gente parece que não entende. A gente parece que não entende que Deus está querendo o melhor para nós. Às vezes a gente passa por determinadas situações onde exige uma grande disciplina para nós. Porque em grande parte nós somos indisciplinados. Quando essa disciplina vem na nossa vida, a gente então começa a lamentar. E às vezes a disciplina vem na nossa vida através de uma doença, para disciplinar a maneira como eu estou vivendo. Às vezes eu passo por determinadas situações porque eu me deixei envolver por uma série de transtornos, eu entrei numa situação de estresse tão grande na minha vida e que me acarreta determinados sofrimentos, determinadas doenças, determinados problemas. Então eu tenho que maneirar, eu tenho que voltar a minha vida a um determinado ponto, ter uma disciplina sobre determinadas áreas, para que eu possa continuar na minha jornada. Quantas são as coisas que acontecem na nossa vida, que às vezes muda a nossa trajetória, e no momento em que a gente passou por aquilo, a gente acreditava que aquilo era um mal na nossa vida, e que lá na frente resultou num bem. Então a gente vai olhando pelo trabalho que Jesus vai fazendo na nossa vida, que a instrução vai fazendo na nossa vida, que o esclarecimento vai fazendo na nossa vida, a gente vai conseguindo enxergar as coisas de uma outra maneira. Não é para te curar você do dia para a noite, não é para te saciar a tua fome do dia para a noite, não é para isso. Transformar pedras em pães, às vezes não seja a melhor das opções. E o tentador, ele continua nas investidas dele, oferecendo para nós as quedas e os motivos de queda. Ele fala, não consegui, mas vou tentar de novo. Porque é assim, né? Questão 459 do Livro dos Espíritos diz para nós que nós sofremos as influências dos espíritos a todo instante, a todo momento. E em grande parte eles nos conduzem. Tamanha é a influência deles. Mas se a gente for uma pessoa que está procurando ter boa vontade, está no caminho do bem, certamente esses espíritos que vão estar nos impulsionando serão os bons. Mas se a gente tiver com pensamentos ruins, com pensamentos atrasados, nós vamos ceder à influência dos maus espíritos. Então Jesus é colocado ali, Jesus coloca esse ensinamento dessa maneira. Ele fala, olha, vou te levar você, leva ele a um alto do pináculo, né? Figurativamente isso é colocado. E lá no alto do pináculo, ele diz para Jesus, olha, se você é filho de Deus, né, se atira daqui para baixo, está escrito que nada vai te acontecer. Teus anjos vão te amparar, vão te sustentar, você não vai tropeçar em pedra alguma. Está escrito isso. Mas está escrito também, Jesus responde para ele, que a gente não deve tentar o Senhor, nosso Deus. Está escrito isso. E a gente hoje vê pessoas lançando desafio aí nas religiões, né? Eu vou fazer determinada coisa e Deus vai ter que me responder numa semana, num mês. Eu fiz um desafio, daqui 30 dias, Deus tem que responder na minha vida. É de doer isso, hein? É de doer. Porque, na realidade, nós é que precisamos de Deus, né? E não Deus não precisa de nós. Deus não tem que provar para nós que Ele é Deus, para responder na minha vida determinada coisa. Porque eu estou me portando
E parece que as pessoas não têm o bom senso de perceber que estão, né, se portando como uma criança mimada. Porque eu quero, e tem que me dar, e não para com aquele tipo de atitude enquanto não recebe determinado mimo. Então tem pessoas que são assim, né, na experiência da vida. Mas quais são os valores reais que eu estou acumulando com isso? Se a gente olhar nos trabalhos da Bíblia, a gente sempre fala, né, a mulher com fluxo de sangue, ela esperou 12 anos para poder ser curada. Qual o tempo dela e qual o tempo de Deus? Qual o tempo nosso e qual o tempo de Deus na nossa vida? O que nós estamos fazendo de especial para querermos a ação de Deus de uma maneira repentina na nossa vida? E se nós tivermos essa ação repentina na nossa vida, essa resposta repentina na nossa vida, o que nós vamos fazer? Como é que nós chegamos a determinadas coisas? Será que nós não vamos novamente recair naquela situação? Será que a gente não precisa de um tempo para a gente assimilar aquilo que nós estamos vivendo, que nós causamos, para que a gente possa ter consciência de fazer com que aquilo amadureça, crie corpo em nós e nos dê sustentação para que nós aprendamos a lição? Porque como falo no livro dos Espíritos, a ação, no caso da lei, nos cobrando, ela age até quando? A ação da lei cobra nós até quando? Até quando nós... Oi? Até quando a gente aprender. Quando você aprende, a lei para de agir. Quando você cobra uma pessoa que ela está te devendo, a hora que ela te paga, você não cobra mais ela, não tem razão. A hora que um aluno fez um erro numa prova, e ele faz outra prova, e ele não erra, a professora não vai ficar dando a mesma prova para ele, com o mesmo assunto, porque sabe que ele aprendeu a lição. Então, se a gente está sem aprender a lição, é por isso que nós estamos sofrendo. Às vezes nós não chegamos ainda, aquilo não deixou a nossa vida ainda, aquela situação não deixou a nossa vida ainda, porque não é o tempo certo. Não é o tempo ainda que nós adquirimos o aprendizado necessário. Porque quando eu tiver aprendido e você tiver aprendido, aquilo que você está vivendo e que eu estou vivendo, que eu acho que não é bom, aquilo sai da minha vida, sai da tua vida, de uma forma natural, faz parte do ensinamento da lei de Deus. Você aprendeu, lição aprendida, segue em frente, vai descobrir outras coisas, vai ser revelado outras coisas, vai ter novos aprendizados, e às vezes a gente quer, porque quer, como criança mimada, que as coisas se façam na nossa vida do dia para a noite, e não se faz, não se faz. A lei de Deus não funciona assim. A gente vê Paulo dizer, lá em 2 Coríntios, ele dizer do espinho na carne, que ele havia orado a Deus 3 vezes, pedindo para que tirasse aquilo dele. Paulo, hein? Não somos nós não, hein? Paulo. E a palavra de Deus vem até ele e diz assim: olha, a minha graça te basta. Segue em frente, vai trabalhar, vai mudar a tua perspectiva de vida, não fica se preocupando com o espinho, não, com essa aflição, com essa dor, com esse sofrimento, segue em frente. É isso que o ensinamento vem dizer para nós. E a gente, às vezes, quando a gente está passando por uma determinada situação, a gente fica acuado. A gente fica como se a gente vai se retraindo, como a gente ficasse acuado. Cadê o nosso enfrentamento? Se nós estamos diante de uma ação, é para enfrentar. Ninguém veio aqui para ser derrotado. Ninguém veio aqui para poder passar pelas experiências e perder a oportunidade. Nenhum de nós. Todos nós viemos aqui para sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos. E para que isso aconteça, eu preciso passar por provas. Você precisa passar por provas. Para quê? Para saber o que está no meu coração, se a gente está guardando o ensinamento de Deus ou não está. Como é que eu vou saber se eu estou melhorando, se não tiver diante de mim uma dificuldade? Como é que eu sei se eu estou sendo mais paciente,
se eu tiver só gente do meu lado boazinha, gente que não me ofende, gente que está ali cuidando de mim, né, me atendendo, né, tudo. Não preciso ter paciência. Preciso ter paciência que aquele atrapalhado, que está ali me fustigando, que está ali, né, eu preciso ter paciência com esse. Agora, para mim saber se eu estou adquirindo ou não, experiência, vivência. E hoje, amanhã, nós vamos ter novamente. Nós vamos encontrar com aquelas pessoas que nós temos afinidades, que nós temos prazer de estarmos juntos, mas também vamos encontrar com aquelas pessoas que são difíceis da gente suportar, difíceis da gente engolir. A gente vai continuar vivendo amanhã com os mesmos pensamentos que nos vêm e que são contrários, que nós não gostaríamos que fosse desse jeito. Então, vamos continuar. As respostas a isso tudo vêm do melhoramento do nosso coração, do sentimento que nós estamos colocando para nós, de olharmos aquilo que está em volta de uma maneira diferente, né? Mas olhar para dentro de nós, em especial para ver aquilo que eu tenho dentro, o que eu estou trabalhando com aquilo que eu tenho dentro. Aí a tentação de Jesus, a última tentação, talvez seja aquela tentação que a gente mais vive e que a gente mais cai. O tentador diz para ele assim, leva ele a um alto monte, mostra tudo para ele, como está colocado aqui, né? Até onde os olhos veem. Fala, olha, tudo isso pode ser teu, se você prostrado me adorar. Jesus diz para ele, vai-te, porque também está escrito, né? A gente deve adorar somente a Deus e só a Ele a gente servir. Será que a gente faz isso? Como é que anda a mídia na minha cabeça e na tua cabeça? Hã? Nós não estamos de 4 para o mundo? Nós não estamos servindo o mundo todos os dias, todos os momentos? Como será? Já pensaram nisso? Como que nós somos Maria, vai com as outras? A moda fala que cabelo é liso, agora melhorou, né? Agora é cacheado. A chapinha fazia um sucesso, agora perdeu. Né? Depois que as meninas estragou tudo o cabelo, agora voltou a ficar com o cabelo cacheado. Então as coisas vão mudando, a gente vai se deixando influenciar pela mídia. A gente está prostrado, olhando o mundo, né, com os nossos olhares para o exterior, convencido pela mídia de que isso é bom, é legal, é gostoso, todo mundo faz, eu também posso fazer. Tudo pode e eu vou fazendo. Já viram propaganda de cerveja? Que maravilha! Só menina linda e moção sarado, né? Ninguém doente, todo mundo perfeito na praia, brincando. E o cara que bebe, parece que ele se convence que aquilo é verdade, né? Se convence. Ele acha que beber é você estar por cima de tudo. Você, né, é o top da coisa. Uma geração, nós temos uma geração de pessoas viciadas no álcool e acham que não estão viciadas. É só ver o que é o vício. Pessoas viciadas em tantas outras coisas que a gente vê por aí, e está se dobrando para o mundo. O mundo mostra, você precisa ter isso, e você corre atrás, eu corro atrás. A gente vai correndo atrás, a gente vai se dobrando. Então a gente está servindo a quem? A Deus ou ao mundo? Você pode ter isso? Nós estávamos lendo no livro dos Espíritos hoje, sobre a questão das propriedades. Você pode ter as coisas?
Claro que você pode ter. Mas você pode ter muitas coisas? Pode ter muitas coisas. Não depende. Mas o grande problema nosso é saber os limites. Aonde que estão os limites? Aonde que estão? Eu preciso ver daquilo que eu sou escravo, daquilo que eu não sou escravo, daquilo que eu faço da minha vida, né, uma regra. Aí eu sou escravo. Eu sou escravo do mundo, vivo para o mundo, a minha vida é exclusiva para isso? Ou já tem alguns lampejos da parte espiritual? Se tem alguns lampejos, não percamos o lampejo, porque é assim que começam as coisas. Que em grande parte o egoísmo, ele faz isso conosco. Porque o egoísmo, ele está conosco desde os primórdios. Ele vem lá conosco desde o princípio, né, que nós começamos a defender-nos na vida, como instinto de defesa, instinto de proteção. Ele vem conosco isso, olha, eu preciso me preservar, então, né, eu me guardo, eu me escondo, eu preciso de comer, então, eu vou acumulo, então o instinto vai fazendo isso. Mas quando eu desenvolvo como ser espiritual, e eu começo a raciocinar, eu precisava aprender a domar justamente isso. Esse egoísmo que o instinto foi sendo transformado. Por quê? Porque hoje eu acumulo em excesso. Eu aprendi pelo instinto que eu tenho que acumular, porque senão eu vou passar fome. Então eu acumulo. Eu preciso ter muitos bens, porque afinal de contas eu vou viver, vou ficar velho, e lá eu preciso ter muitas coisas. Às vezes nem chega a ficar velho e morre antes. Então, a gente vai, né, isso faz parte, isso está em nós. Então isso não muda do dia para a noite. Isso vai mudando com o tempo, com o estado de conscientização e um grande trabalho feito na vida da gente. Porque somente assim, como está dizendo aqui no versículo 11, então o diabo deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Porque quando eu começo a compreender as coisas de um ponto de vista diferente, quando eu começo a mudar o meu foco em relação às coisas do mundo, fazendo, né, da vida na terra uma vida de equilíbrio, uma vida onde eu começo a ter domínio próprio sobre mim, e o domínio próprio é uma coisa das mais difíceis que tem, porque para ter domínio próprio eu preciso conhecer sentimentos, eu preciso conhecer aquilo que vai aqui dentro, a maneira como aquilo que eu tenho das minhas reações. Então esse estado de situação, quando eu começo a fazer todo esse trabalho, desenvolver tudo isso em mim, que está se processando as transformações e as mudanças, eu estou trocando as minhas companhias. Não estou trocando as minhas companhias? As minhas preferências hoje são outras. Então as minhas companhias são outras. Né? Se antes as minhas preferências eram para as coisas somente do mundo, então aqueles que me assessoravam são aqueles espíritos que têm o pensamento do mundo. Mas hoje eu já tenho meus lampejos de mundo espiritual. Já tenho as minhas, né, buscas do mundo espiritual. Então os espíritos que estão me assessorando hoje são outros. E cada vez que eu intensifico mais isso na minha vida, mais isso fica patente. A ação dos bons vão se chegando ao meu lado. E quando a ação dos bons vão se chegando ao meu lado, eu vou percebendo, porque eu começo a ver que as pessoas sofredoras começam a nos procurar. Não é quando você está em paz, na tua casa, descansando na rede, na praia. Não, isso não é paz. Isso é a paz do mundo. A paz com Cristo, o encontro com a espiritualidade, é quando você começa a ver que você está saindo de você e começando a servir no mundo. Aí você vai ver que você está começando a se encontrar com Deus. Você começou a sair do teu ego, do teu personalismo, somente do eu.
e começou a transformar nas coisas exteriores, para o semelhante. Aí você vê pessoas que vêm até você necessitadas, pessoas que vêm até você buscando um consolo, buscando uma ajuda, querendo a tua companhia só para te falar das coisas. Aí você começa a ver que você começa a estar no caminho mais com Deus. O caminho com Deus é esse. O caminho com Deus não é aquele de isolamento dos santos que ficam presos nos mosteiros, não. Esse não. O caminho com Deus é aquele caminho que a gente vê na história de Madre Teresa de Calcutá, ela buscando as pessoas nas ruas, levando, cuidando. O trabalho do Chico, consolando as pessoas, as multidões, os ônibus até tarde da noite. A gente vê esse trabalho extensivo a tantas e tantas outras pessoas que realizam esse trabalho com carinho e com amor. Esses estão no caminho com Deus. Estes, já quem os assessora, são outros espíritos, porque existem neles outros ideais. E às vezes nós não entendemos porque os nossos corações são tão endurecidos. Então ele fala assim que a cegueira espiritual, ele fala assim, cada vez que o homem se recusa a fazer a vontade de Deus, torna-se menos sensível a uma próxima chamada. A consciência, assim, torna-se menos acessível. E o coração vai se endurecendo. Não é bonito isso? Achei lindo isso. É uma cegueira espiritual mesmo. Cada vez que a gente deixa de atender o chamado de Deus, a instrução, a compreensão do ensinamento, cada vez que eu deixo de atender isso, eu vou me tornando mais insensível. Eu vou ficando menos capacitado por uma coisa melhor. Então, se eu melhorasse, eu poderia receber uma nova instrução, podia entender melhor. A pessoa fala assim, mas por que eu não entendo? Porque ainda não está fazendo a vontade de Deus como deveria ter feito. Então a gente vai se tornando, vamos dizer, sensível para uma outra chamada. Eu não estou apto ainda, então não posso receber nada, menos sensível. Então, quando eu trabalho as coisas dentro de mim, eu vou melhorando, vou tornando mais sensível, então eu vou recebendo uma outra proposta, vou recebendo uma outra oportunidade de ensinamento, minha vida vai se transformando. Ele fala, a consciência assim torna-se menos acessível, o coração mais vai se endurecendo. É assim que Jesus fala para nós também, chegaria um tempo em que o amor se esfriaria. Então a gente vê hoje, as pessoas deixam de olhar nos olhos para olhar na telinha do celular. A gente para de conversar, a gente para de ter uma atenção, a gente para de prestar atenção no semelhante. Então, a gente vai ficando insensível, vai endurecendo o nosso coração. E como é que a gente quer estar apto para receber novas instruções, para poder se aproximar mais de Deus? Como? Que é difícil. Aí a tentação vem e nós vamos cedendo a ela, como em tantas e tantas outras vezes. E nós vamos tendo que repetir as nossas experiências, as nossas encarnações, vamos repetindo, em grande parte dentro de um círculo de reencarnações expiatórias, sofredoras, e não uma situação de reencarnações produtivas, onde nós podemos realizar mais em prol de uma coletividade. A gente possa ir pensando nisso, a gente possa ir trabalhando isso, e ver o quanto nós estamos sendo ainda influenciado pelo meio em que a gente vive, dando atenção ao mundo e nem se preocupando com Deus. O quanto ainda estamos endurecidos em relação à palavra de Deus. Muita paz a todos.